Apocalipse de João, né? Apóstolo João. Apocalipse 1,6 diz: nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, e Ele a glória, poder para todos sempre. Amém. Então nós para Deus somos reis e sacerdote, né? Então o que quer dizer isso aí? Eu sempre comento nas passagens que eu digo, né, que nós somos os sacerdotes do lar. O sacerdote do lar, a obrigação do sacerdote é evangelizar os filhos, levar os filhos para o bom caminho, né? Orar pela família, né? Nós somos o sacerdote da oração. Nós temos que buscar a Deus todos os dias pelos nossos familiares, né? Que às vezes nós temos familiares nossos que estão muito fora da palavra. E nós temos que orar por eles, para que eles voltem para a palavra de novo, né? Que eles voltem a congregar, voltem a buscar a Deus a cada dia. Amém, meus queridos? Vamos fazer a oração, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, pelo nome de Jesus, que eu entrego esse corpo essa noite, Pai. Que tudo, Senhor, seja para a tua honra e a tua glória, Pai querido. Agradeço pela vida de cada um irmão que aqui está, Pai. E eu agradeço também a vida do meu irmão aqui, Manuel, que é duas vezes, irmãos. Uma vez em sangue e outra vez em Espírito Santo. Nós somos irmãos em Cristo agora. Amém? E ao seu parceiro também, que vem lá da cidade de Sapiranga, se dedicando para fazer a obra de Deus. Agradeço a Deus pela vida deles e pela vida de cada irmão que aqui está. Abençoe os seus familiares, filhos, esposa. Que essa noite seja uma noite memorável na tua presença, Senhor. Que todo mal que esteja contrário à tua palavra fique lá fora. Em nome de Jesus, que aqui vai ser pregada a palavra de Deus, vai ser tocada louvores para Jesus, e nós vamos aqui para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, agradeço a Ti, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Quero cumprimentar nosso irmão que é o Senhor Jesus. E dizer que é um prazer muito grande, né? Pessoas praticamente todos conhecidos. É uma bênção. Agradecer ao meu irmão que fez o convite aí, né? Meu irmão duas vezes, né? Então é um prazer, né? Nós vamos honrar o Senhor, tá? Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém?
Presença de Espírito Santo aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo agora que Pastor Ney, né? Pastor Ney sempre falava. Esse lugar aí vai tocar para o Senhor. Na tua prece foi atendida. E tantos outros amigos, né, que falavam de Jesus. E a gente não queria Jesus, a gente queria ver a noite. Né? Deus é maravilhoso. Essa é a hora do Senhor, né? Glória a Deus. Existe só um jardineiro que chora, ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto pelo com carinho, agora me causa lágrimas de dor. Durante tanto tempo foste tão perto.
Glória a Deus. Para nós é um prazer muito grande aqui, né? Estar fazendo louvores para o Senhor, né? Junto com os irmãos aí. A nossa esperança é que um dia nós vamos estar todos juntos, né? E a Bíblia diz que vai ter muitos louvores lá, né? O irmão Hélio sempre falava de Deus também, né? Então eu devo para cada irmão que tocou na palavra santa do Senhor, e eu pude me achar, me encontrei. Graças a Deus, não quero sair daqui nunca mais. Nós vamos fazer um hino aqui a primeira vez.
vez, não temos bem na vinha brincando na rua aí. Você é um deles, né?
Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção, né? De repente não é o estilo de alguns irmãos, mas para nós aqui do interior, isso aqui ó, é forte, né? Mas agradeço a Deus pela vida do essa dupla abençoada aqui. E neste momento eu quero convidar o nosso pastor Josué para trazer uma palavra abençoada para nós também. Amém? Quais são as disciplinas espirituais que nós precisamos realizar diariamente? Quais são as disciplinas? Oração. Quem falou oração? Oração. Jejum. Palavra. Comunhão. Isso não é dentro das disciplinas. Orar. Você não precisa falar. Foi o primeiro, não foi? Foi. Porque me falta saber sobra de memória. Tem que fazer, mas não entra dentro das disciplinas. Está faltando o quê? Aqui. Duas. Quais são elas? Está muito ligada à palavra. Ok? Eu faço festa também, mas não é as disciplinas. Disciplinas, você tem que exercer, fazer isso diariamente. Bonita palavra, não é disciplina. Ritmo? Quê? Ritmo? Ritmo elevado? O ritmo também é bacana, mas não é isso. Se desviar, volta na pancada. Eu já pensei que é de orar pronto. Tem um levando agora assim com um taco de beisebol para dentro da minha joelha. Não, é muito, mas não é. As 5 disciplinas: palavra e meditação. Você tem que ler a palavra, você tem que meditar na palavra. Isso é diário. Diariamente você precisa ler a palavra e meditar na palavra. Nós acabamos, no ponto das religiões orientais, desprezando a meditação. Porque quando a gente fala em meditação, a maior parte das pessoas pensa em yoga. Então, peraí, ninguém foi já. Obrigado. Quando a gente fala em meditação, muita gente pensa em yoga. E por causa das religiões orientais, a igreja cristã, a igreja evangélica, praticamente, não todos, mas praticamente já não mão da meditação. Porque a gente pensa, muitos interpretam meditação, não. Observe da vida diz, na tua lei eu medito de dia e de noite. Sabe? Os textos bíblicos, eles falam sobre meditação em todos os registros. Mas a gente não medita. E a palavra, e as 5 disciplinas: palavra, leitura da palavra, leitura bíblica, diária. Ninguém precisa levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que no mínimo, metade dos irmãos aqui não lê a Bíblia diariamente. Segundo, se não lê, não medita também. Terceira disciplina espiritual: oração. Oração faz parte da nossa vida. Em Lucas 18, está escrito, né, assim, e ele propôs uma palavra sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Eu não posso orar só quando eu preciso de alguma coisa. Oração não é um relacionamento que hoje eu vou orar porque eu estou doente, hoje eu vou orar porque o parente está doente. Não, oração é um dever de oração sem esmorecer. O que é oração? Eu vou falar com Deus quando? Todos os dias. A gente revela nas canções, na palavra, no testemunho, que nós amamos a Deus. Mas como nós amamos a Deus e não falamos com Ele diariamente? Como é que pode amar uma pessoa e simplesmente não querer vê-la? Não vai nos cultos, não tem um quartinho de oração, não tem um lugar secreto com Deus, não ora no medita, não lê a palavra? É religioso, não crente. É muito fácil ser religioso. É muito fácil ser religioso. Você cumpre a tarefa. E a religião, eu vou ser bem sério, é um problema. Jesus, quando veio, ele contestou
os fariseus, os saduceus, os levitas e toda a classe religiosa da época. Se ele viesse hoje, ele ia pensar disso comigo. Porque a gente tem os nossos cacoetes de religião e a gente pensa que aquilo que a gente faz é o mais certo do mundo. Nós cooperamos com Deus em alguma coisa, mas existe muita cultura religiosa que não agrada a Deus. As igrejas, a minha família é nós somos 5 irmãos. E estamos em 3 igrejas diferentes. A gente não consegue andar junto com a religião, porque eu tenho atividades num dia, eles têm atividades no outro, e outra atividade na outra igreja, enfim, a gente não consegue se reunir. A gente tem a mesma fé, mas pela religião nós estamos separados. E ainda tem alguns que são tão tristes que os pastores orientam que você não pode visitar uma outra igreja. Não pode ir lá para a igreja, quem que vai fazer lá para a igreja? Se os irmãos quiserem, os irmãos que eu pastorei, se quiserem na igreja, vai bom na igreja se quiser. Agora está falando que é irmão, vocês são irmãos. Agora, como a gente viu, às vezes, um pastor proibir um irmão de visitar o irmão dele, porque a gente não vai morrer com o dinheiro que eu falo. É bom pensar em todos os cultos, mas não vai morrer por conta disso. Ninguém vai perder a salvação, sabe? Mas eu preciso ter um compromisso com Deus de estar em oração. Então vamos lá dizer as disciplinas. As 5 disciplinas. Primeira, palavra. Vamos dizer junto? Primeira, palavra. Segunda, meditação. Terceira, oração. Quarta, vocês falaram. Jejum. Quarta, jejum. O jejum, ele é bom para a sua vida espiritual. O jejum não faz aquilo que tu quer. Grave bem isso. Tinha uma senhora que ela dizia assim: pastor, nós estamos numa campanha de jejum. Assim, para que é o jejum? Perguntei para ela. Assim, o marido dela, todos os maridos dela entregam. O nosso marido converter. Eu disse: o marido converter. Eu disse: eu fiz uma cara assim, estranha. Aí ele disse: por que pastor? Está fazendo jejum do marido converter? Eu disse: porque é tudo do jejum da sua filha. Eu vou lá para dentro. É tudo do jejum a todos. Imagina assim, achando que o marido vai converter porque ela jejuou. É como se uma pessoa fizesse uma coisa e Deus fosse obrigado. Como é que é o nome? Ney. Então o Ney faz conta que o Ney não é convertido, mas a mulher jejuou, agora ele está convertido. As pessoas não convertem porque alguém vai jejum. As pessoas convertem porque elas recebem Jesus. Não é um dia jejum. É relacionamento com Deus. O jejum enfraquece a língua. Quando fica sem comer, fica com fome, fica fraco, conforme a quantidade de tempo. Agora o jejum tem um objetivo. Eu estou jejuando porque eu quero ouvir Deus melhor. Tu não vai jejuar para Deus fazer aquilo, fazer aquilo. Não, vai jejuar para a tua carne morrer e ouvir a voz do Espírito da tua vida. Se tu não ouvir a voz do Espírito, nunca vai ser um crente. Sabe, tu vai ser um religioso nessa vida. Mas se quer ser crente, jejua, faz morrer tua carne, faz morrer a tua vontade. Sabe por quê? Um tanto de homens não converte, porque o pior exemplo de cristão que alguns homens têm é a esposa. É a esposa. Ela vive na igreja, vai fazer uma noite de casa. Eu não estou fazendo uma pergunta para as mulheres, tá? Mas é uma realidade. E às vezes algumas mulheres não convertem, porque o homem, o marido, é a pior referência do cristão que tem. Não lê, não medita, não ora, não jejua e existe o quê? Quer que as pessoas simplesmente se coloquem. As disciplinas cristãs, elas vão fazer. Quando eu leio a palavra, eu vou me identificar com aquilo que Jesus quer. O Senhor nos orienta a fazer e viver. Quando eu medito, eu vou me aprofundar dentro daquele texto, daquele contexto, e eu vou entender com mais clareza a palavra de Deus. Ela vai ser clara para a minha vida, ela vai me instruir. A palavra de Deus é instrução para a minha vida. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu falo com Deus, Ele fala comigo. É impossível você orar e não ouvir a voz de Deus.
Talvez o maior número de pessoas que eu já conversei sobre esse tema, ele disse, pastor, o que eu faço para ouvir a voz de Deus? Isso vai ser construído. Alguns até nem aceitam o outro. A primeira coisa tem que aceitar Jesus. Quando aceitar, tu vai meditar na palavra dele, tu vai orar. A oração é uma conversa com Deus. E eu preciso falar com Deus. E ao falar, eu preciso ouvir Deus falar. Deus vai falar com a gente, como eu estou falando aqui. Ele não vai gastar tanta palavra comigo, mas uma palavra de Deus muda a história da nossa vida. Uma vez que a voz de Deus se faz ouvir, muda a história. Você já ouviu a voz de Deus? Deus já falou contigo? Entenda que cada um de nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Deus não vai falar contigo por recados. Deus não vai dizer assim, pô, vai lá e diz isso para o meu filho. Quem aqui é pai? Todos são pai. Como é que tu fala para o teu filho? Não ouvi dizer alguma coisa para ele? Como é? E tu? Quando alguém dizer, tu vai falar. Por quê? Sim. Porque é teu filho. Fala para ele. Se ele vier de falar coisa teórica, se ele vier falar contigo, tu vai escutar ele, tu vai responder para ele. Se ele estiver precisando de alguma coisa, tu vai ajudar ele. Tem certeza? Qual é a diferença do relacionamento de Deus com a gente? Se vós que sois homens, sabe dar bom fruto, se amar, quanto mais você pode ser resto. Deus ele quer falar com a gente, mas por que Deus não fala em teu comigo? Porque você não para para ouvir Deus. A gente entrou no sistema religioso que dentro da igreja a gente diz assim, agora vamos orar, vamos ouvir o irmão Paulo, levanta sua voz e olha, é irmão Paulo, levanta a voz e olha, alguma coisa. E as outras pessoas, às vezes, oram, e outras, às vezes, amém, glória a Deus, aleluia, tá. Exploração. O que Deus disse? Depois que nós oramos. O Senhor não disse nada, a gente falou, e não ouviu nada. Oração é uma conversa entre eu e Deus. Irmãos, eu posso chorar diante de Deus, contar a Deus tudo o que quiser. Mas se eu não parar para ouvi-lo, eu nunca vou ter resposta. Eu não digo todas as manhãs, mas muitas manhãs. Algumas pessoas uma vez profetizaram, falaram assim, eu, Serra, tenho escutado, ouvido as suas orações todas as madrugadas. E assim, eu vou te responder. Eu não está cheio. Para a gente, nossa, que bacana, todo mundo. Ficar sabendo que a gente ora. Se eu tinha problema, eu não orava todos os dias. Não orava. Eu não passava as madrugadas inteiras. Se eu ficasse as madrugadas inteiras orando, eu não ia trabalhar no dia. Então eu não orava. Então aquela profecia era falsa. Não me abençoava, pelo contrário, me amaldiçoava. Porque eu vou escutar um profeta falso colocar as mãos sobre a minha cabeça. Essas mãos e dizer um monte de mentira. E eu sempre estou hipócrita e dizer assim, amém, amém. Não tem amém com uma besteira dessa. Muitas manhãs eu levanto e vou orar. Muitas manhãs. Tem algumas vezes que oro, eu me coloco diante de Deus, falo com Ele, e eu escuto. Preciso ouvir a voz de Deus. Se eu não ouvir, vai sentir Deus. Tem vezes que eu oro e Deus não responde. Ou pelo menos a resposta vai vir mais tarde. Daniel orou. E 21 dias depois ele recebeu a resposta. Mas antes disso, numa conversa posterior, o que foi falado? Daniel, a tua oração foi escutada desde a primeira vez. Desde a primeira vez. Houve uma batalha no céu. O inimigo ele vai lutar para você não ter resposta. Mas na insistência das suas orações, o Senhor enviou o seu anjo. Pelo tom e venceu. Aleluia. Quando é que eu paro de orar? Lucas 18, o Senhor Jesus propôs uma palavra sobre o dever de orar sem esmorecer. Isso é a resposta também, continua orando. E se não vem, continua orando. Às vezes a gente pode cair no outro lado fantasioso da fé. Assim, tu ora uma vez só, e Deus já não precisa mais. Eu oro quantas vezes eu quiser.
Eu não vou botar um cronômetro e um quanto agindo. Quer dizer, para isso uma oração. Eu orar todas as vezes que eu receber. E ora. A minha experiência com Deus é orar e receber. Mas se demorar, continua. A minha oração faz sentido. Eu não pedi uma coisa só para dizer algumas palavras. Eu pedi porque eu preciso. Eu falei com Deus porque eu quero. E se não veio, eu vou continuar orando. Às vezes isso não acontece com os nossos filhos dentro do supermercado, quando eles são pequenos, principalmente, porque eles querem uma bala, ou eles querem um negócio da prateleira do supermercado, e alguns se atiram no chão, esperei, e querem, e aí a gente passa um vergonhão daqueles, né? E aí os cantinhos, eles falam assim, eu te passo, né? E assim, meus filhos, uma vez, a Jéssica, ela falou assim, eu saí, eu tinha uma calça com jeans, e tinha uma alcinha aqui. Então eles de mão lá com a alça. Né? Quer dizer, eles saíam pelos rios e voltavam, tinha que ir lá, eles estão ficando de bala e nada. Aí a Jéssica se jogou no chão, chorou, aí eu continuei com o cabelo no mercado, ela veio chorando atrás de mim. Aí ela olhou assim, olhou para ela e disse, seu Brandão, você sabe disso? Aí eu olhei para ela assim, quando eu chegar em casa a gente conversa. Ela sabia que a nossa conversa ia ser comigo. Aí ela chorou, ela disse, você não vai bater em mim. Pai, você não vai bater em mim, chorando. E aí eu comprei, cheguei em casa e ela ficou na roda assim, me olhando, e eu fui fazer minhas coisas, eu fui comprar ela no espiado, aí ela disse, cara, você vai bater em mim, eu disse, chorava de novo. Aí depois, quando eu tinha raiva também, porque a gente não tem que bater nos filhos com raiva. Se você bate no seu filho com raiva, você está agredindo. Eu queria ensinar ela, e não agredindo. Então depois, eu não tinha raiva, como é difícil esse negócio, essa coisa, deu umas horadinhas, né? E é a única pessoa que você batido nela. Ela ficou 3 meses no hospital depois disso. Então, deu umas horas nela e ela nunca mais obedeceu, sabe? E nunca mais. Depois ela tinha, acho, quase 20 anos, e ela me tocando, e ela é pequena, e eu fui bater nela, assim, só que eu bater no dedo, quase 20 anos. Aí eu dei papinha assim, muito convivência aí em cima desse pequeno. Por que a gente bate no filho? Para ensinar. Para ensinar. A Bíblia diz que a vara da disciplina, afugentará a sua alma da morte, livrará a sua alma da morte. A vara da corrupção tira a estultícia do coração, dos nossos pensamentos. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos um período de muitos maus pensamentos. Muitos. Assim, muitas das crianças, homens, mulheres, jovens, crianças, eles não têm mais uma mente sadia, houve tanta porcaria todo o tempo, que a mente humana está programada para o mal hoje. Essa semana ainda eu estava estudando algo, e eles estão chamando de mente apodrecida. As crianças de hoje, eles muito, os jovens, em 2050, juventude de 2050, vai ser considerada os jovens da mente apodrecida. Porque aquilo que alimenta eles é simplesmente 30 segundos de um vídeo, 30 de outros, 15, 5. Eles não têm mais paciência para nada, nem nós. A velocidade do WhatsApp, né? Quem escuta uma mensagem no 1,5, ou no 2, né? E se for eu falando, alguns gostariam de colocar no 5, e dizem que eu falo muito devagar. Né? Então, e a intenção, sabe, da mente, a falta de medicação, a falta de conhecimento, está esvaziando a mente humana. Jesus nos deu características que vão nos ensinar a um comportamento de homem sacerdote. A primeira base para isso acontecer, a disciplina cristã. Falamos sobre 4. Vamos
Vamos só relembrar as 4 que falam sobre a quinta. A primeira é a palavra, a segunda, a terceira, a quarta e quinta, a adoração. A adoração. Todos nós precisamos adorar a Deus. Adorar. Eu não posso brincar de adoração. Eu tenho que adorar a Deus. E adorar, gente, não é cantar. Cantar também é adoração. Adorar não é tocar, mas tocar também é adoração. Adoração é envolver todo o meu ser para Ele, viver para Ele, entregar a minha vida a Ele. Adoração é encontrar em Jesus toda a fonte de bênção para a minha vida. Nós o adoramos por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Existem 2 palavras muito parecidas, mas não são iguais. Uma se chama adoração. Nós somos chamados a ser adoradores. A segunda palavra parecida é louvor. Adorar e louvar para muitos é a mesma coisa, não é? Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. A diferença está adorar pelo que Ele é, louvar pelo que Ele faz. Precisamos louvar a Deus por tudo. Nós louvamos a Deus pelos seus grandes feitos, pelo que o salmista diz. Louvar a Deus é ser grato por aquilo que Ele faz. O Salmo 116, verso 12 diz: que darei ao Senhor por todos os bens que Ele tem me feito, por tudo aquilo que Ele tem me dado. O que darei ao Senhor? Davi, ele dizia: nada darei ao Senhor que não me custe, que não tenha sacrifício. Então louvar a Deus é gratidão por aquilo que Ele faz, mas adorar a Deus é o reconhecimento que alguém que nasceu de novo. Nunca vai ter um adorador que não tenha nascido de novo. Em João 8, Jesus disse: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Adoração não pode ter falsidade. Adoração não pode ser algo feito para que os outros me louvem. Não. Adoração é um relacionamento meu com Deus. Então, adoração independe de fundo musical, de música, de louvor, de adoração, e tudo tem aqui, sabe? Independe de palavras boas, adoração é o meu relacionamento com Deus. A vida de um sacerdote precisa ter essas 5 disciplinas cristãs diárias, vividas por nós, sabe? Se eu quero ser um crente autêntico, eu vou ser o nome e ler a palavra. Ler a palavra. Eu não posso brincar de escritura, eu não posso me alimentar de uma palavra que é pregada só no mundo. É excelente, irmão, mas isso é insuficiente. Vocês ficam sem comer uma semana inteira e no domingo vocês então abrem os pacotes de arroz, feijão, fazem como? Só no domingo, diariamente, mais de uma vez. Quem toma café de manhã aqui? Quem almoça? Quem janta? Quem assalta a geladeira? A gente tem que ser assim com a palavra. Pela manhã te buscarei. Tem uma canção que é assim: de madrugada me chegarei a ti. É isso? É isso, meu Deus. É isso a nossa vida. Eu tenho que desejar a presença do Senhor todos os dias. Então, é buscar das mesmas formas. A alimentação é um bom exemplo para isso. Essa alimentação é o desejo, é a fome que eu tenho que ter pela palavra de Deus, pela meditação, pela oração. O jejum é bom pelos motivos espirituais, e isso nós vamos entender. O jejum muda a mim e não a Deus. O jejum muda a minha vida e não Deus. Então o jejum me enfraquece a minha carne, para que o meu espírito escute mais assim. Então, campanhas de jejum para isso, para aquilo, irmãos, isso é a moda religiosa de muitos anos, de décadas, mas infelizmente não é verdade. Isso não faz sentido. Porque jejum muda a mim. Eu jejuo porque eu preciso de Deus, então eu vou enfraquecer a minha carne, porque eu quero ouvir isso.
O coração de Deus está baseado na palavra. O coração de Deus nos ensina através disso. Mas a gente aprendeu assim. Eu aprendi, a gente olha por muitas coisas. Eu fiz centenas de doutorados, mas a gente percebe que elas são infantis. O relacionamento com Deus, a vida do sacerdote precisa ter, primeiramente, as disciplinas espirituais flutuando na nossa vida, sendo uma realidade. Vida de oração, vida de adoração. Por quê? Porque nós não somos adoradores desde o início. Jesus ele falou com um menino, um moço, jovem, e ele disse assim: Senhor, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Vamos começar essa passagem. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece a lei, conhece os mandamentos, e começou a citar. O jovem interrompeu e disse assim: o que isso foi feito? Jesus olha para ele e disse: ainda uma coisa te falta. Vai vende tudo que tem, dá aos pobres, negue-se a si mesmo, depois vem e segue. Ele tinha todos os mandamentos, mas o coração dele, o amor dele, ainda não era Jesus. O amor dele era Mamon. O dinheiro tem um nome, se chama Mamon. O Deus do dinheiro é Mamon. Ele faz a opção de não deixar Mamon. Ele queria o dinheiro. Para não ser mal interpretado de forma alguma. Deus não gosta do dinheiro, porque Deus não tem problema nenhum com o dinheiro, pelo contrário, Ele quer te deixar rico, abençoado, de todas as formas. A vida de Jó, depois de provado, vamos lembrar, Jó era o homem mais rico que existia aqui. Depois de toda a provação, Deus deu o dobro para ele. Ele já era mais rico, agora ele era multimilionário. Ele tinha de tudo. Sabe? Deus não tem problema com Deus vai te dar mais. Mas se você é infiel no todo, Deus nunca vai te dar um muito. Você é desista, não precisa responder, mas você está falando com Deus. Você quer ser abençoado financeiramente? Como é que você pode lograr de cara a pessoa que te abençoa nas áreas da finança? Entende? Muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus, mas faz na primeira área. O Senhor dízimo é o seguinte: Deus te dá 10 partes. E daquelas 10 partes ele diz que uma é dele, 10%. Uma é dele. Tudo, eu vou te abençoar todas as vezes, mas cada vez que você receber uma parte, você vai fazer 10% disso. E a gente tem que enrolar. Como que enrola o teu sócio? Como você pode mentir, enganar e não fazer aquilo que ele mandou? A garantia dos outros 90% mensal, semanal, etc., é que você seja fiel. O dízimo é uma prova de fidelidade. Deus não precisa de dinheiro. É uma prova de fidelidade. O dízimo não enriquece a igreja. O dízimo prova a minha vida, o quanto eu sou fiel, o quanto eu sou verdadeiro. E a gente descobre que a gente paga em tantas áreas. Se eu tenho um valor, o que eu faço? Dou o dízimo ou pago a luz? Olha, é sentimental, é bonito, é bem bacana. Mas se você não for dizimista, você é infiel. O que é mais bacana? Uma luz queimada ou a fidelidade de Deus? Então, se eu não for fiel, muitas áreas da minha vida estão comprometidas. E Jó, como citei, ele não era nem da tribo de Israel. Ele ouviu falar de Deus. Ele era de uma religião pagã, mas ele ouviu falar de Deus e resolveu obedecer. E fazia as suas ofertas regulares. E quando seus filhos saíram, com o temor do Senhor, ele oferecia sacrifícios para que o Deus verdadeiro, Yahvé, Jeová, não o destruísse. Ele simplesmente, o temor do Senhor, ele fazia suas ofertas. Passaram os tempos, veio a doença, veio as enfermidades, e no final, capítulo 42, verso 6, ele vai dizer: antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O relacionamento com Deus ele é construído muitas vezes quando algumas pessoas ouvem, e as que ouvem e começam a praticar, elas são abençoadas, mas não são todas, mas uma realidade maior da vida com Deus está nessa expressão registrada.
Mas agora os meus olhos te veem, te conheço. Quando ele diz meus olhos te veem, ele está dizendo, eu te conheço, eu sei como tu és. E tu és um Deus amoroso. Verso 38, capítulo 38, está percebendo isso? Jó, apesar de demonstrar todo o seu temor ao Senhor, o grande problema de Jó, que foi descoberto ali, se chamava justiça pessoal, orgulho. Quando ele questiona a Deus, como o Senhor, sendo um Deus bondoso, um Deus verdadeiro, vem e me castiga de tal forma. Essa foi a base da tese dos questionamentos de Jó em relação a Deus. No capítulo 38, Deus responde a Jó. E ele começa assim, Jó, imagina só assim, ele assim, Deus falou comigo. Ele falou com Deus, onde é que está quando eu estendi as luminárias da terra? Ou no poder das minhas mãos sustentava todo o mundo? Onde está quando eu criei os esterais ou criei os gigantes marinhos? Onde está quando eu coloquei porções de terra seca entre as águas? O Senhor começa a fazer um questionamento, são 3 capítulos, Deus questionando. E aí Jó, ele cai do seu orgulho pessoal que existia nele. E aí ele traz essa expressão do capítulo 42. Antes eu te conhecia, eu ouvi falar. O Deus amoroso não deixa de ser o meu Deus. Deus amoroso, ele reconhece a fidelidade dos seus filhos e a abençoa. Deus, eu tenho certeza que quer abençoar cada um de nós com salários melhores, com empreendedorismo, enfim, em diversas áreas. Eu e você podemos ser abençoados. Mas se você é infiel, você não está na lista. Você não está na lista. Amém? Dentro das disciplinas, isso acontece. Vamos trabalhar alguma coisinha. No capítulo 4, 1 Timóteo, verso 16, ele diz assim, tem cuidado de... ele começa a doutrina. Não, depois. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Sabe? Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti quanto a todos aqueles que te honram. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O sacerdócio, volto a falar, ele passa por um perigo. Primeiro, é teu relacionamento com Deus. Segundo, é a tua saúde. Tua saúde. Eu vou dando um foco aqui só na questão da doutrina, mas o que eu quero falar mesmo é sobre saúde, a tua saúde. O foco de doutrina, quando algumas pessoas leem isso, eles pensam que doutrina está se falando de cultura religiosa. A cultura religiosa de alguns coloca que o homem não pode ter barba, outros dizem que pode ter barba. Algumas dizem não pode usar calça jeans, é só social. Na minha época, pequeno, com 8 anos, eu falei por isso comigo, com 8 anos, eu não podia usar calção, senão minha mãe ia me disciplinar. 8 anos, e que o guri de 8 anos vai usar? Eu lembro que na escola, eu fazia educação física de calça, sabe? E eu queria jogar bola. Não podia jogar bola. Por que não pode jogar? É pecado. E aí eu perguntava para o pastor, onde está escrito que é pecado? Aí o pastor disse assim, me enrolava, e é pecado. Não tinha nada. Assim, meu filho, calma, quando for mais velho, cara. Então era uma relação. Eu queria jogar bola. Eu não podia, se eu jogasse essa bola, minha mãe era disciplinada de novo. As consequências caíram sobre ela. A minha mãe era super independente nas escolas bíblicas americanas. Campo Grande em Gravataí. E eu podia botar ela em pavor, ser disciplinado quanto a isso. Eu joguei. Quando nós saímos, mudamos de uma igreja, eu fui para o meio batista. Aí o pastor da igreja batista, eu fui o primeiro membro da igreja. Aí eu perguntei para ele também de futebol. Aí ele disse assim, não, pode jogar bola. Aí sabe o que eu pensava? A pessoa nem se deixa jogar bola. Antes eu queria jogar, o pastor não deixava. Depois eu queria jogar, o pastor deixou e eu fiquei, por que o pastor deixa eu jogar bola? Antes era pecado, agora não é pecado. A cultura da igreja vai dizer, tem que ter cabelo curto, pode ter cabelo curto, deve ter cabelo curto. Deus sabe.
uma loja de São Paulo, vai fazer isso. Isso não tem nada a ver com a fé. Isso é cultura de igreja. Uma irmã disse para mim, pastor, vai estar escrito na Bíblia, o cabelo dela. Se cortar cabelo, vai para o inferno. Eu disse, querido, com todo amor, com todo respeito. Se o cabelo levasse para o céu, Jesus não precisava devolver. Era só Deus que mandando assim, não pode mais o cabelo, voltando para o céu. E os homens, sei lá, fica careca, cabeludo, largo, alguma coisa, e vai para o céu. Eu não posso tratar a salvação da minha vida a um estereótipo. Deus morreu, enviou Jesus para morrer no meu lugar, para a minha salvação. A salvação tem um preço muito alto, superior a correr do nosso Cristo. Veja a salvação da minha vida, Senhor Jesus. Doutrina, toda a expressão bíblica, todas as expressões bíblicas falam sobre doutrina, está falando sobre as escrituras. Eu preciso ler a escritura, interpretar, conhecer ela. Por que é necessário ler e meditar? Eu não posso simplesmente ouvir alguma coisa e sair fazendo. Sair para conhecer e continuar existindo. Mas a primeira parte do texto diz: olha, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Pergunta uma coisa: quantos aqui cuidam de si mesmo? Exercícios. Quantos fazem? Uma pode levantar a mão. Quantos comem de forma saudável? Quantos são amigos da comunidade? Quantos fazem exames regularmente? Irmãos, essas coisas, todas elas, agora é o mês de novembro azul, cadê que tem escrito isso? É o mês de prevenção do câncer de próstata. A gente tem que avisar as mulheres do PT que elas precisam fazer esse exame. Entendam? A gente tem que fazer exames regulares. A nossa vida, em todas as áreas. Todas as áreas. Saber fazer exames. Quem aqui tem diabetes? Ninguém tem diabetes? Qual? Sério? Quantos aqui têm problemas cardíacos? Pulmonares? Vasculares? É sério ou vocês não estão escutando? Entendam, a nossa saúde, ela tem que estar equilibrada. Paulo disse a Timóteo: cuida bem de ti mesmo. Irmãos, a maior parte dos pastores, eu tenho um dado antigo, uns 15 anos, 75% dos pastores morrem de problemas do coração. 75% problemas cardíacos. Nos últimos 15 anos, nem isso, mas vou botar um 15, 10 anos mais sério. A gente começa a observar a incidência de pastores buscando suicídio. Quantos são crentes aqui há mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Levanta a gente, então, no começo da nossa fé, se falava em pastor buscando suicídio, passou uma carnaval que era incrível. Sabe? Ninguém procurava suicídio. Hoje é muito comum pastores procurando suicídio. Nós vivemos uma época que a saúde mental está correndo risco. A quantidade de pessoas bipolares hoje, tanto homens quanto mulheres, é aos montes. Cada dia mais cresce no nascimento de crianças diagnosticadas com autismo.
A maior parte de crianças está sendo laudadas hoje. A doença bate a porta. A palavra diz: tem cuidado de ti mesmo. Uma das valorizações do sacerdote é cuidar bem da sua vida, bem da sua família. Na sua família, ele precisa exercer algumas coisas. Primeiro, o ensino da palavra, a responsabilidade da oração por toda a família. Quantas vezes vocês oram juntos, em família? Marido, esposa, os filhos. Quantas vezes oram juntos? A maior parte das famílias cristãs, o casal não ora junto. Não ora junto. Vão para a igreja junto, oram supostamente na igreja, mas na sua vida relacional, em casa, não oram juntos. Por que não oram juntos? Servimos ao mesmo Deus, estamos juntos o dia inteiro, a vida inteira, e não conseguimos orar juntos. Por quê? Porque um dos motivos, a vida conjugal revela as nossas fraquezas ao cônjuge. E as nossas fraquezas é um impedimento para que a oração junta aconteça. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher, na maioria das vezes são os dois. Tem muitos problemas e eles não conseguem orar. O maior resultado, eu diria, não resultado, mas a maior intimidade de um casal é quando eles oram juntos. Quando um casal ora junto, eles são casais de verdade. Não tem vergonha. Intimidade, sexualidade é muito fácil. É muito fácil ter relacionamento sexual. É muito difícil ter relacionamento espiritual. Porque sexo pode ser feito em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Considerando que evidentemente não foi cometido. Agora, ter relacionamento espiritual, você tem que ter diversos argumentos. Eu quero voltar lá no jovem aqui. Ele não conseguiu negar. E ele ficou. Uma das primeiras coisas que Deus pede de nós ao estarmos com Ele é que você precisa fazer uma escolha. Se você vai seguir a mamãe ou ao Senhor Jesus. Você vai fazer isso. Se escolher seguir Jesus, a segunda coisa que você precisa fazer, você precisa morrer. Quando o Senhor diz, tome a sua cruz, Ele está dizendo, você vai pegar o caminho de morte agora. Você precisa morrer. Morrer para as suas paixões, para os seus interesses, para a sua vida passada. Você precisa morrer. Terceiro, você precisa seguir a Jesus. Você não tem o comando mais da sua vida. Por que você não tem o comando? Que ao entregar sua vida a Jesus, você confessou, você entregou ela a Jesus. É Ele que dirige. É Ele que toma conta do campo. Não, assim, não basta mais você dizer assim, eu não gosto disso. Jesus não gosta disso. O questionamento que eu tenho que fazer diariamente na minha vida é o que Jesus faria no meu lugar? Gente, qualquer situação, você agora tem que evangelizar alguém, esse alguém é gay, você não pode conversar com gay. O que Jesus faria no teu lugar? Você tem que falar do amor de Deus com alguém que no passado te bateu, te roubou, te trapaceou. Mas ele é uma alma. Jesus quer salvar. Você vai falar para ele ou não? A gente fica assim, não quero falar. O que Jesus faria no seu lugar? Aconselharia ele ou não? Alguma pessoa te fez algo muito mal, você grava na sua mente, você tem raiva dele até hoje. Você não consegue perdoar. Eu digo uma expressão no dia do Senhor. A gente só diz que não perdoa as pessoas, porque a gente não entende o preço que foi pago por ela. Se eu entendesse o preço que foi pago por aquele que supostamente é meu inimigo, eu nunca trataria eles mal. A pessoa só teria coragem de amar o inimigo, eu faço isso. Pessoas que se levantaram violentamente contra mim no passado. É que nem a palavra de Deus se entregou nas minhas mãos. E o que o Senhor me fez foi preparar uma mesa diante dos meus adversários. Diante disso, Deus salvou a vida de Deus. Deus são meus irmãos.
dão a paz do Senhor. Alguns dizem, tudo bem perdoar, pastor, mas eu não preciso conviver com ele. É uma opção. Que tal se Jesus te perdoasse, só não quisesse conviver contigo? Você está entendendo? O perdão rejeita os meus interesses, os meus direitos. O perdão dá direito a outra pessoa. Quando eu perdoo, eu estou cumprindo aquilo que Jesus me ensinou. Diante de uma situação delicada como essa, ou seja ela, a situação que for, que Jesus faria? Ele escolheu dizer, Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que faz. Ao inimigo que estava caindo, ele o abraçou e disse, amigo, vai e faz o que tem que fazer. Está indo para mim, está indo, vai e faz isso. Sabe? Jesus sabia que teria traidores com ele. Nós, na nossa vida, nós vamos ter um monte de traidores. Nós vamos ter pessoas que vão nos amar, e nós vamos ter pessoas que vão nos odiar. Nós vamos ter pessoas que vão nos querer bem, e pessoas que vão nos querer mal. Mas eu tenho que entender uma coisa. Alguns dias atrás, alguns anos atrás, algum momento na minha vida, eu resolvi, fiz uma escolha, eu quero Jesus. Depois disso, eu morri. E sabe uma coisa? Nós já falamos sobre isso. Morto não sente dor. Quem já morreu em Cristo não está, sabe, no alvo de Satanás. Pelo menos não vai ser atingido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito. Tu não serás atingido. Quando estamos em Cristo, irmão, a nossa vida, ela anda de glória em glória. Podemos ser vitoriosos o tempo inteiro, mas eu tenho que entender uma coisa. Eu nasci para ser como Jesus é. Se eu nasci de novo, era em nome de Jesus. Aquele negócio, eu sou crente, mas eu não sou tapete do diabo. Chega, eu não sei como é. Eu sou crente, mas não é um desafio para chega, não é. Jesus sofreu a humilhação, o custo, a lança, o espólio, a carga aceitada. Foi levado como um pecador, cativo, foi levado para o cativeiro. Morrendo, levou a sua vida. E é incrível o que Jesus diz. Ele diz, a minha vida, ninguém a tira. Eu voluntariamente amei. E ele entregou a sua vida nas mãos do Pai. Nas mãos do Pai. Foi ali que vem essa grande Deus, Efésios capítulo 2. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. No início ele diz, e todos nós, quando Cristo ressuscitou, fomos ressuscitados. Você já morreu com Cristo? A única forma de viver com Ele é se você não tem. Amém? Irmãos, o assunto é sobre sacerdócio, vida, saúde, espiritual, emocional, físico, isso é longo de Deus. E hoje nós estamos sendo tentados. Eu estou aqui uma posição sobre o irmão Stephen e um falso deles. Eu estou sentindo que está na hora de nós pararmos. Amém? Amém, Jesus, amém. A gente não fica bravo, não fica isso, né? Irmãos, mas nada disso. As disciplinas espirituais é um uso diário. Vamos só lembrar quais são elas? Primeiro, é a primeiro é segundo, terceiro, quarto, quinto, adoração. Isso tem que acontecer diariamente. Se você um dia caminhando na rua, eu estou dando para assim, para encerrar, caminhando na rua, eu inventava canções, eu cantava todas as vezes, me ensinou, no colégio, eu acho que vocês já fizeram isso, eu não vou ser o único. Entendeu mais ou menos? A gente fazia tantas coisas para Deus, sabe? De uma forma tão natural. A gente chama isso do primeiro amor. Como diz assim, lá na carta, na Apocalipse, chamamos assim, a mãe diz assim, eu tenho contra ti. E aí ele fala uma coisa assim, volta ao primeiro amor. Por que tudo voltar ao primeiro amor? Está desviado, está longe, sabe? Às vezes, nós não sentimos mais o primeiro amor.
Eu quero dizer uma coisa para ti, nunca deixe apagar esse amor. Nunca. Se você vem a algum ponto e não sente nada, não é por causa dos músicos, não é a palavra. É você que está mal. Se de repente você ficar triste, vou ficar em casa, pastor, a pastora não olhou para mim, os irmãos lá não cantaram nem estou contigo, esses meninos, você é nojento, sabe? Mas se você está nessa visão, nessa posição, não, irmãos, não, pastor, é você que está mal. É você que está tudo lascado, não entende nada, sabe? A igreja anda junto. Sabe qual é a ovelha que Jesus tem que buscar muitas vezes lá? É a desgarrada, porque às vezes eu estou tudo bom, tudo bem. Com isso eu estou tranquilo. Não gostei da música hoje. Para mim não tem problema. Não é nem para ti. Sabe? A música é para Deus, não é para você. Então você não vai fazer diferença nenhuma. Eu tenho que entender que eu sou um adorador. E o meu foco na igreja é adorar. Amém? Acabou. Se a música for um adorador, que eu disse bem como não precisa de música. A palavra do adorador não precisa de palavra. O irmão não cumprimentou o adorador do seu coração de Jesus. Um dia ele pegou uma mão, deu um gancho numa mão e largou de canto. Morreu e ressuscitou em Cristo. Então, para mim, conforme disse Paulo, o viver é Cristo. Glória a Deus. O verso não tem sentido. Amém? Eu espero, irmãos, que essa palavra possa fazer sentido na tua vida. Sabe? E muito mais uma pregação eloquente e outras coisas quaisquer. É a tua vida que tem que prestar contas com Deus. É a tua vida que tem que ter um relacionamento. Não fora da tua vida pecados, tradições, mentiras, doações, tem uma vida equilibrada assim, tudo isso tem que sair naturalmente dia a dia. Você vai ser testado. Você vai ser o vencedor. Se escolher Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de orar, eu creio que sei que alguns de vocês estão em problemas. Deus sabe disso. Deus sabe da luta que vocês estão passando. Só Ele mesmo pode ajudar. Tem situações que não se resolvem com muitas palavras, muitas conversas, muitas histórias, muitos confrontos. Tem situações que se resolvem em você. E você coloca os dois pés. Aqui está a realidade da vida. A oração é respondida não pela eloquência das minhas palavras, não por uma mão forte sobre a sua cabeça, que nem eu disse, para os irmãos que vai de oração. Isso não faz sentido bem. As suas orações são respondidas. Porque o poder não está no Criador, mas está naquele que se poder se tirou. E você orar, Ele vai te ouvir. Quando você buscar, você vai achar. Aleluia. Senhor, eu oro. Eu sempre que tem, Senhor, tantas coisas a fazer. Sei, Senhor, que há irmãos queridos a você, mas que eles estão lutando sobre a saúde familiar na sua casa. Eu sei que tem outros que estão lutando em questões financeiras. Alguns, Senhor, procuram oportunidades. Senhor, tu está dentro do coração de cada um deles. Nessa hora, quando nós oramos, eu estendo as minhas mãos para abençoar a vida deste irmão que precisa resolver o problema urgente da sua casa. Relacionamento, eu sei que vai se curar, vai tirar a sua vida. Eu sei que há irmãos aqui que estão com problemas financeiros. Eu oro para que eles sejam fiéis
eles sejam, Senhor, conduzidos e confiados, Deus. O Senhor vai mudar a história que vai ser na vida desses homens. Eu oro ainda, pessoas que precisam liderar, precisam perdoar verdadeiramente. Então, Senhor, torna eles homens crentes, homens que entenderam a palavra, homens que entregaram suas vidas a Jesus, para que eles possam perdoar e confiar em Ti. Eu oro e Te agradeço por tudo que está fazendo, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Espero que não tenha ido longe demais. Com Paulo. Glória a Deus. Vocês podem sentar um pouquinho. Tem que explicar uma vida de cada um de vocês. Amém. Agradeço ao pastor Ney. Muito obrigado. Está se apurando. Valeu, pastor. Glória a Deus. Amém. A família. Então, quero pedir uma bênção especial para cada um de vocês. A palavra já nos alimentou. Nosso espírito já foi alimentado. Mas depois foi bom alimentar nossa carne. Comunhão com os irmãos. Que é o último culto dos homens desse ano. Então, essa é a comemoração. A gente tem essa confraternização de fim de ano. Agradeço para todos, cada um. E vamos embora. O Senhor abençoe. Amém. Glória a Deus.